diz, prefácio e saudações, diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque em vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Pode sentar. Queridos, estou feliz de estar aqui mais uma vez, com o meu amado pastor Fernandes, esse homem que eu admiro e quero muito bem a esse casal, o pastor Fernandes e a pastora Fernanda. Feliz de rever o presbítero Prisciliano, homem de Deus, Arnaldo, o evangelista Arnaldo está ali atrás, Alisson Estrela aí, que é um homem de Deus, a benção, filho, pai do futuro doutor Gustavo, Deus abençoe Gustavo, esse jovem, está se formando aí para a medicina, que Deus abençoe a vida de Gustavo, para futuramente venha salvar muitas vidas em nome de Jesus, muito de Jesus. Então estou feliz de ver o irmão Geraldo ali, o diácono Geraldo, e todos os irmãos, irmãos. Meus queridos, pregar a palavra de Deus, alguém pode até achar que é fácil, não é. É uma responsabilidade muito grande, principalmente nos dias atuais. E próprio Deus tem me reservado, recentemente, domingo passado, fui convidado para pregar ali em Souza, e era numa igreja do chamado Reteté, e Deus não deixa eu ir, entendeu, irmão? Porque nós fomos convidados para ensinar a palavra de Deus, não conduzir o povo no emocionalismo, porque a emoção passa, a razão sempre vai existir para sempre, E é árduo e espinhoso, principalmente nos dias atuais, mas nós estamos na ordem que o Senhor deu o profeta Ezequiel. Quando o Senhor chamou Ezequiel, o Senhor disse: "E tu lhe dirás as minhas palavras, que ouçam o que deixe de ouvir", E estamos na direção. E eu estava me lembrando, baseado nesse texto, de uma frase que eu sempre vejo pelas autoridades, as polícias, quando estão numa operação, ele diz assim: polícia forte, sociedade segura. Na verdade, é bonita a frase, mas no país em que estamos vivendo, temos que pedir sempre graça e misericórdia ao Senhor. Mas, meus queridos, quando eu foco para a igreja, aí eu posso dizer: igreja forte, a população segura. E, irmãos, essa palavra que eu quero trazer nesta noite, a igreja do Senhor que aqui está,
O pastor Fernando foi muito feliz quando ele leu o texto de Cantares de Salomão, capítulo 3. Na verdade, o capítulo de Cantares de Salomão, né, literalmente falando, é um escrito de Salomão às suas concubinas, mas que foi inspirado e é um livro poético, uma poesia de Cristo para com a sua igreja, que é a sua noiva, né? E o pastor Fernando foi muito feliz quando perguntou como é que está o seu relacionamento com Cristo, né? Porque, meus queridos, nós como igreja do Senhor, nós somos a noiva do Cordeiro e o Senhor é o noivo. Nós estamos caminhando para futuramente existir o mais lindo e eterno casamento para todo sempre, que é do noivo Jesus com a noiva, que é a sua igreja, né? Portanto, meus queridos e amados irmãos, peço o irmão aí que coloque aí Filipenses capítulo 4, e se me falha a memória, versículo 8. Para nós entrarmos nesse texto, antes eu quero ler, que todos nós venhamos ler Filipenses capítulo 4 e o versículo 8. E que nós vamos ler tudo junto aqui, ó. Preste atenção. Quanto aos mais, irmão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Amém. Pronto, só o 8. Meus queridos, quando esse texto aqui, ela fala de uma igreja exemplo. Preste atenção ao versículo. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, nós devemos tomar como exemplo, como espelho e se espelhar. Paulo, em um certo momento, ele disse: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. A nossa trajetória cristã, irmão, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, a nossa fé, tem que se espelhar em Cristo Jesus. O ministério e a vida espiritual de Cristo foi espelhado no senhorio de Cristo Jesus. E quando nós, irmãos, eu já assumi função pastoral, né? Inclusive, o pastor aqui, Major Salles, que eu estou até fazendo, já fiz a ponte do pastor Fernando e o pastor Michel, que depois vai vir até um dia pregar aqui. Ele foi minha ovelha no ano de 2021, ali em Rafael Godeiro, quando pastoreei aquela igreja. E ele sempre me chama de pastor, e depois vou até dizer, não me chama mais não, porque eu não estou assumindo a função pastoral, né, pastor? Então, eu não sou pastor, né? Não estou à frente. E, irmãos, nós que temos essa visão pastoral, essa visão evangelística, nós queremos ver sempre a igreja bem. Quando nós passamos em alguma cidade, eu ando muito, irmão, muito. Paraíba, Ceará, Rio Grande, né? Pernambuco. E quando nós vemos, meus queridos e amados irmãos, igreja que está querendo tomar o lugar do dono da igreja, nós ficamos tristes. Porque a Bíblia diz que nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. Aí às vezes alguém quer tomar essa postura, porque, meus queridos, a igreja no sentido hierárquico é, primeiro, o supremo pastor, e depois, baseado em que está escrito lá, uns levantou para pastor, para presbítero, para evangelista, para diáconos, doutores e mestres, né? E depois do supremo pastor, é o pastor terreno que Deus levanta, habilita, dá inteligência, para que nós venhamos escutá-lo, para que nós venhamos seguir as suas orientações. Uma vez seguindo as orientações do homem de Deus, nós e a nossa família vamos ser abençoados. E quando nós observamos, irmão, a igreja de Tessalônica, a carta é Tessalonicenses, porque quem nasceu em Tessalônica, com certeza é cidadão tessalonicenses.
É como quem nasceu em Uiraúna é cidadão uiraunense, né? Então, a igreja que foi fundada na cidade de Tessalônica, foi uma igreja fundada por 3 missionários e 3 homens de Deus: Paulo, Silas e Timóteo. Esses homens, Paulo, em sua segunda viagem missionária, foi até a cidade de Tessalônica, e ali, durante 3 semanas, presbítero pregou o evangelho naquela cidade. E ali, naquela cidade, a igreja foi fundada no ano 50 depois de Cristo. No ano 50 depois de Cristo, aquela igreja foi fundada na cidade de Tessalônica. E a igreja, irmãos, era composta por pastor Fernandes, estudando, por isso que é muito bom estudar. A igreja era formada por gregos e ex-politeístas. O que é politeístas, irmão Marcos? É aquela pessoa que segue vários deuses. Nós crentes somos monoteísmo, que cremos exclusivamente em um só Deus, o Deus criador dos céus, o Deus criador da terra. Antes nós éramos politeístas, e aquela igreja em Tessalônica foi fundada por gregos. O que tem a ver grego, missionário Marcos? A Grécia é conhecido como o país da filosofia, o país em que a idolatria é muito grande. Se nós formos observar, Paulo vai até a cidade de Atenas, que era e é a capital da Grécia, e ali Paulo, ele ficou angustiado, presbítero. Paulo andando nas ruas de Atenas, Paulo não via senão ídolos, imagens, pois aquela cidade era politeísta, servia a vários deuses, como também Tessalônica. E aqueles missionários, Paulo, Silas e Timóteo, chegando naquela cidade, prega o evangelho. E pregando o evangelho durante 3 semanas, foi uma missão muito curta, pastor Fernandes, porque dentro daquelas 3 semanas, os judeus, os gregos, se levantaram ferozmente contra aqueles missionários que estavam pregando a palavra do Senhor. E uma coisa queridos e amados irmãos, nós pregadores, todos os pregadores que estão sendo ovacionados, aplaudidos, está com defeito de fabricação. Porque pregar a palavra de Deus, irmão, é contrariar, é denunciar o pecado e erro. Paulo, Jesus, todos os pregadores que pregaram a palavra de Deus foram perseguidos e mortos por causa do evangelho. Porque pregar a palavra de Deus, irmãos, é denunciar o pecado, é confrontar. Não tem como pregar a palavra de Deus, presbítero presbiteriano, se não confrontar. Isso é fato. Há 10 anos atrás, irmão, o Senhor tem me despertado de uma forma ardente, pastor Fernandes. Essa questão de estar muito amaciando o ego. Porque, meus queridos e amados irmãos, Davi, ele disse assim: em pecado eu nasci, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos pecadores, estamos caminhando para um dia entrar nas mansões celestiais. E a palavra do Senhor, meus queridos e amados irmãos, é como aquela visão que o Senhor deu para o profeta Amós. A Bíblia diz: o que está vendo Amós? Ele disse: um prumo. Quem é predeiro aí ou servente sabe para que presta um prumo. É para nivelar aquilo que está torto. A palavra do Senhor, ela é um prumo. Então a igreja de Tessalonicenses, irmão, era uma igreja modelo. Era e deixou um exemplo de vida para nós. Era uma igreja modelo. Era uma igreja diferenciada. Era uma igreja, meus queridos e amados irmãos, pautada em 3 coisas. 3 coisas.
Abra comigo aí. Quais eram essas 3 coisas, missionário? Irmão Marcos. A igreja em Tessalonicenses, ela era firmada em 3 coisas. Quais eram essas coisas? Versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus. A igreja em Tessalonicenses era firmada, presbítero presbiteriano, em 3 coisas que devemos estar firmados. Quais eram essas 3 coisas? Da obra da vossa fé, a fé, o amor e a esperança. Quando falamos fé, meus queridos e amados irmãos, ele está querendo falar da fé cristã, porque ser crente em Tessalônica não era fácil. Uma cidade de aproximadamente, na época, 200 mil habitantes. Hoje ela tem aproximadamente mais de 1 milhão de habitantes. Ela é a segunda maior cidade da Grécia. Portanto, a fé daquela igreja não era intimidada, pastor Fernandes. As afrontas, as perseguições aos irmãos daquela igreja. A perseguição era tão grande que até os seus bens eram confiscados, pastor Fernando. Era confiscado. Suas contas bancárias eram bloqueadas. Seus bens eram tomados. Porque, irmãos, o politeísmo era muito forte naquela região. E agora aquela igreja estava com um foco. Manter a sua fé acesa, a sua fé viva, a sua fé assídua, a sua fé eficaz no Todo-Poderoso Senhor. E servir ao Senhor com amor. Com amor, pastor Fernandes. Porque fazer algo de qualquer jeito não presta, meus queridos. Mas quando se faz com amor, e aquela igreja, ela tinha uma esperança. E eu e você como igreja devemos ter a mesma esperança da igreja em Tessalônica. Qual era essa esperança, missionário Marco? O nosso mídia aí vai botar aí, Tessalonicenses, o último versículo, versículo 10. A esperança daquela igreja em se manter incontaminável, em se manter firme, em viver trabalhando. Aquela igreja, ela se tornou um exemplo para a região da Macedônia e da Acaia. Macedônia e Acaia era a região perto da cidade de Tessalônica. Mas aquela igreja mantinha a sua fé, o seu amor, e ela tinha uma viva e eficaz esperança. Qual era a esperança daquela igreja, missionário Marcos? Era comprar um carro, era enricar, era ser curado de alguma enfermidade, era interceder às autoridades, presbítero presbiteriano, para que eles não fossem perseguidos. Não, a esperança daquela igreja era essa daqui, olha aqui, 10, versículo 10 diz: e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oh, aleluia. Aquela igreja não se intimidava com as perseguições, porque ela tinha uma esperança. Qual era essa esperança? Esperar a segunda vinda de Jesus. Teologicamente falando, alguns falam de mais 2 vindas, outros falam de uma só vinda. Teologicamente falando, existem 2 linhas teológicas: o arrebatamento visível e o arrebatamento invisível. Independentemente daquele dia, da igreja de Jesus vir de forma visível ou de forma invisível, o grande Jesus de Nazaré um dia irá vir buscar nós, e a minha e a sua esperança deve estar esperando a volta
de Jesus de Nazaré, que um dia, meus queridos e amados irmãos, a trombeta irá tocar. E uma vez a trombeta irá tocar, meus queridos e amados irmãos, os mortos serão arrebatados e depois nós os vivos. Queridos, Paulo, em um certo momento, ele disse, sabe o quê? Ele disse que se a nossa esperança for apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Não é assim, pastor Fernandes? Se a nossa esperança, se o nosso foco for apenas o tesouro terreno, Deus tem me despertado, pastor Fernando, de uma forma de dia e de noite. Às vezes eu estou dormindo, eu digo, Senhor, mas o povo não vai entender. Fale. O Senhor sempre está dizendo para me dizer, para cada um de nós, não ajuntem tesouros na terra, porque aqui o ladrão rouba, o ferrugem consome, mas ajuntem tesouros no céu, porque nem o ladrão rouba e nem o ferrugem consome. Tudo aqui irá passar. O Senhor escreve, o evangelista Mateus, né? Presenciou as palavras quando Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo aqui passará, mas aquele que faz a vontade do Senhor, meus queridos e amados irmãos, permanece para todo sempre. E a igreja em Tessalônica era uma igreja diferenciada, era uma igreja que fazia a diferença. A sua fé, Paulo passa 3 semanas e deixa a igreja implantada em Tessalônica. Paulo depois entra em contato com o pastor Timóteo e pergunta, e aí, como é que está a fé dos irmãos? Timóteo disse, está uma bênção, está tão abençoado, simplificando para vocês entenderem melhor, simplificando, né? 2 cultos que é muito importante, que faz a diferença na vida de uma igreja, escola dominical e culto de doutrina. É onde os crentes vão ser ensinados, aprendidos a se livrar das ciladas, se livrar das estatutas, se livrar do falso profeta, se livrar de muitos enganos que vêm até ao povo do Senhor. E ali o pastor Timóteo disse, eles estão à bênção. E Paulo ficou muito alegre, pastor Fernando, quando Timóteo deu essa notícia. Entendeu? Então, meus queridos e amados irmãos, aqui, calculando, tem aproximadamente 50 pessoas. Se eu e você fizer a diferença neste mundo, não apenas mais 50 vai ser beneficiada, mas a cidade de Uiraúna, a Paraíba, o Brasil e o mundo vai ser beneficiado. A Bíblia diz, meus queridos, que aquela igreja, a fé cristã daquela igreja, contagiou 2 regiões populosas, que era a região da Macedônia e a região da Acaia. Aonde eles passavam, pastor Fernando, os crentes da Macedônia, os crentes da Acaia, diziam, poxa, que crentes diferentes, que igreja diferente. E eles saíram contagiando com a sua fé viva e eficaz. Entendeu, meus queridos? Então, aquela igreja, irmão, foi um canal de bênção para aquela região. E a esperança daquela igreja era esperar a volta de Jesus de Nazaré. Aquela igreja não se intimidava com as perseguições, com as lutas, entendeu? E nós temos que ser conscientes e convictos, irmãos, que enquanto estivermos aqui na terra, vai vir desafios, lutas e vitória. Mas não esqueçamos de uma coisa, meus queridos e amados irmãos. Tem uma pergunta para fazer. Você pode chegar para o seu pastor, para algum de nós mais maduro, presbiteriano, Presciliano, Arnaldo, algum irmão pode chegar e dizer, irmão, eu estou passando uma luta grande. Nós vamos fazer um check-up e uma pergunta. Essa luta você está passando é por causa de Cristo? Se for, minha irmã, pode marcar o culto de ação de graça na sua casa, porque você vai vencer.
Agora, se essa luta que você está passando, minha irmã, meu irmão, é porque está passando na frente do Todo-Poderoso, cuidado, que quem pega atalhos pode parar no ventre de um grande peixe. Não podemos pegar atalho. Nós temos que focar. Portanto, as lutas, elas nos vêm, meus queridos e amados irmãos, para nos aprimorar. Deus, um dia, pastor Fernando, baseado em texto, nós que estuda a palavra, às vezes fica lá deitado, né, pastor? Se lembra de um texto, de uma história do capital, aí o Espírito Santo dá uma pregação, dá um tema, né? E um dia o Senhor estava me lembrando e me levou lá ao deserto, onde estavam os nossos irmãos israelitas. E lá no deserto, meus queridos e amados irmãos, por mais que eles fossem desobedientes ao Senhor, mas lá não faltou a carne, lá não faltou a água, lá não faltou nada. Sabe por que não faltou nada? Porque Deus mandou aquele povo para o deserto. Mas, meus queridos e amados irmãos, ir ao deserto através de uma ordem do Senhor é uma coisa, ir ao deserto de livre e espontânea vontade é outra coisa. Preste atenção, é forte o mistério aqui, viu? É uma palavra profética. Às vezes nós dizemos, eu estou no deserto, pastor. Tá, minha irmã, amém. O deserto é uma escola para crentes. Se foi o professor que mandou. Se não foi, minha irmã, não vá não. Porque o deserto é um lugar tenebroso. Se você for estudar, literalmente falando, o deserto, durante o dia, é um sol escaldante, que causa câncer de pele. E durante a noite, é muito frio, que a pessoa morre de infarto. Recentemente, um conhecido foi para os Estados Unidos numa época friosa, e lá ele infartou, porque lugar frio demais, o coração não resiste. Portanto, meus queridos e amados irmãos, a igreja de Tessalônica, nós devemos se espelhar, e depois vocês podem estudar lá os capítulos tudinho, eu apenas li o capítulo 1, mas Filipenses também ele diz, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, pensaia, tomai como exemplo. E a fama da igreja em Tessalonicense, até os dias de hoje, a sua história, o seu legado, até os dias de hoje, para quem estuda a palavra do Senhor, nós somos sabedores daquela boa fama, daquela igreja que deixou um exemplo para eu e para você. Aquela igreja, ela tinha uma fé tão grande, pastor Fernandes, que Paulo, depois ele volta para a região da Macedônia, pastor, da região da Acaia, e ali Paulo, ele, quando passa naquela região que a igreja tinha passado, pastor Fernandes, Paulo, quando passa naquela região da Macedônia e da Acaia, ele simplesmente apenas foi lá rever os irmãos, porque não tinha mais o que ensinar, nem nada o que orientar para aquela igreja, porque a igreja da Macedônia já tinha passado naquela região, fazendo a diferença, mostrando para os irmãos que a fé em Jesus Cristo deve estar viva e eficaz, mostrando para aqueles irmãos que nada, as perseguições, a calúnia, as dificuldades, não podia parar eles, como eles não estavam sendo parados pelas perseguições dos judeus e daquelas autoridades da época. Aleluia. Queridos e amados irmãos, que a igreja, o Brasil para Cristo, tome por exemplo a igreja de Tessalônica, e não a igreja de Filadélfia. Nós muitas das vezes, né, pastor, pregamos, eu já preguei vários no início da minha fé, já preguei muito em Apocalipse 3,19, e nós achávamos que aquele texto era para os descrentes. Não, aquele texto de 3,19 foi dito para a igreja,
para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia que tinha colocado Jesus por fora da igreja. Por isso que ele disse: eis que a tua porta e bato. Quem bate em uma porta é porque está no lado de fora. E nós, como igreja, individualmente falando, irmãos, não deixe Cristo do lado de fora. Coloque Ele no centro da sua vida. Cristo estando no centro, Ele sendo o centro. Meu irmão, minha irmã, pode dormir tranquila. Cristo está no centro da sua vida. Cristo, Ele é acima de todas as coisas. Porque Cristo está no centro da minha e da sua vida, é viver o maior mandamento. O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Capítulo 10 de Mateus, ele é bem categórico quando ele diz assim: quem amar o pai, a mãe, o filho ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Em certo momento, acho que foi João, né, pastor? O discípulo chegou para o Senhor e disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu ali sepultar meu pai. Jesus disse: deixa os mortos sepultar os mortos, venha e me siga-me. Tiago e Tadeu, filho de Zebedeu, estavam lá no mar, pescando com as redes, ocupados, estavam ali trabalhando. Jesus disse: ei, venha e me siga. E a Bíblia é bem específica quando ele diz: eles soltaram a sua rede, deixaram seu pai e o seguiram Jesus. Oh, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, o Senhor tem um trabalho para nós realizar aqui na terra. Deus sempre fala isso. Quando nós estamos não apenas cantando, mas vivendo o hino 115, quando diz: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Minha irmã, mãe, esposa, marido, filho, filha, enquanto você estiver trabalhando para o Senhor, na seara do Senhor, cuidando da obra do Senhor, o Senhor está preocupado e resolvendo as suas coisas. Não se preocupa. Cuidado. Só contar uma história para fortalecer a nossa fé, viu? Rapidamente vou já passar para o pastor. O irmão um dia chamou outro irmão para ir para a igreja, pastor. Aí o irmão disse: rapaz, não dá certo porque eu tenho umas galinhas e estão roubando muito aqui, e as minhas galinhas não dá certo. O irmão disse: não, vamos para a igreja, que Jesus fica aí cuidando das suas galinhas. Ah, então se Jesus fica, amém. Chegando lá no culto, o pastor disse: irmão, vamos ficar de pé, que Jesus está aqui. Aí ele bateu no ombro do irmão e disse: ei, irmão, vou para casa. Disse: mas por quê? Porque as minhas galinhas estão sozinhas. O pastor está dizendo que Jesus está aqui. Entendeu, irmãos? Então, que venhamos saber, nós como monoteísta, servimos a um Deus que tudo pode, pastor. Ele unicamente, o nosso Deus, ele tem os 3 grandes atributos que Deus nenhum tem. Qual é, missionário Mago? Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, aonde você não pode ir através da sua limitação e pequenez. Ele está, ele é onipotente, ninguém pode vencer. Ele é nomeado categoricamente como o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos, ele é o general de guerra. Ele nunca perdeu e nunca vai perder uma batalha. Se você faz parte do exército do general de guerra, pode cantar o hino da vitória, porque a vitória é sua em nome de Jesus. Ele é onisciente. Ele é onisciente. Antes que a palavra flua, ele já sabe. Então, nós somos monoteísta, servimos a um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus que tudo pode. E que esta palavra fique nos nossos corações, que venhamos tomar como exemplo a igreja de Tessalônica. Que Deus os abençoe. Eu passo aqui para o pastor Fernando.